Seja bem-vindo e seja bem-vinda à segunda aula da nossa série A Verdadeira Independência, em que eu, José Cobori, estou te apresentando os verdadeiros fundamentos utilizados pelos maiores investidores do mundo para a construção de riqueza e que nada tem a ver com as promessas de ganhos rápidos e mágicos que você vê por aí todos os dias. Fundamentos esses que centenas de alunos meus e, claro, eu, utilizamos para construir e administrar nossos patrimônios todos os meses e que agora também está à sua disposição. E agora que você já entendeu bem que liberdade financeira não tem nada a ver com dinheiro e sim com conhecimento e responsabilidade, vamos nos aprofundar nesta aula sobre a principal ferramenta utilizada pelos governos do mundo todo para enfrentar tanto os momentos de recessão quanto de expansão desequilibrada, a taxa de juros. Agora, se você ainda não assistiu a primeira aula da nossa série, peço que você pause este vídeo e vá lá assistir, pois nele eu expliquei os 3 principais fundamentos que todo investidor precisa conhecer para tomar boas decisões com o seu dinheiro. Falamos sobre como funcionam os ciclos da economia, análise do cenário e da política econômica, e tudo isso de uma maneira muito menos complexa do que explicam por aí. Entender esses 3 fundamentos e como eles impactam as nossas vidas no dia a dia é enxergar o macro para a construção da sua riqueza. Esses, inclusive, foram os exatos fundamentos que eu ensinei para esses alunos. Com o curso do José Cobori, eu me sinto apto hoje a fazer investimentos em grandes quantidades de dinheiro, milhões, eu penso assim, entendeu? Com tranquilidade e com conhecimento por trás. Não tenho medo mais de fazer esses investimentos. Hoje eu consigo avaliar melhor os meus riscos, avaliar melhor os meus ativos, avaliar melhor os meus retornos, avaliar melhor os meus negócios como empresário. O professor Cobori, ele consegue pegar os assuntos complexos e trazer de uma forma simples e compreensível a todos. Agora, antes de continuarmos, quero aproveitar e agradecer as dezenas de comentários que vocês deixaram na primeira aula dessa nossa série. Fico muito feliz e honrado em mostrar um caminho de construção de riqueza que é bem diferente do que dizem por aí, mas que, assim como foi possível para centenas de alunos meus, este caminho agora será possível para você também. E antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, quero que você faça um exercício bem simples agora. Reflita, quanto dinheiro você precisa ter por mês para dizer que tem a sua liberdade financeira? A verdade é que, para a maioria das pessoas, os investidores comuns, o profissional liberal, os autônomos, os profissionais com carteira assinada, parece que ser financeiramente livre é um sonho muito longe da realidade, certo? Você sente que é impossível ter independência financeira só com o que você ganha hoje e que nenhum investimento consegue te fazer chegar aonde você quer. Pois é aí que os gurus de investimentos te pegam com as suas promessas milagrosas de ganhos rápidos em que o verdadeiro risco está sempre escondido e a sua chance de ganhar é, na verdade, muito baixa. Mas agora você não cai mais nessa, certo? Porque aqui você está entendendo que sim, você consegue criar a sua independência financeira com segurança, aportando tão pouco como 300, 500 ou R$1.000 por mês para construir uma renda passiva que te dê o equivalente a uma aposentadoria de 5, 10, 20 mil reais por mês ou mais só com os seus investimentos. Só que isso não vai acontecer semana que vem ou no ano que vem, como alguns prometem por aí, mas sim nos próximos 10, 20 anos, se você seguir os fundamentos que eu estou te mostrando nesta série. Por exemplo, vamos supor um retorno de 20% ao ano durante os próximos 10 anos. Se você investir apenas R$500 por mês, você terá uma valorização média em torno de 619% ao longo desses 10 anos. Ou seja, você terá um patrimônio de R$172 mil e esse montante vai continuar gerando um retorno mensal de R$2.900. E mesmo que você pare de aportar, o seu patrimônio não será reduzido. Veja que eu estou falando de 20% ao ano. Repito, 20% ao ano. Não é essas valorizações de 1000% em alguns dias que falam por aí, ou 20% com apenas uma operação de alguns minutos. Agora, quer ver como isso pode ficar ainda melhor? Vamos supor que você invista R$1.000 por mês ao longo dos mesmos 10 anos. Você terá feito um aporte total de 120 mil e terá um patrimônio total de aproximadamente R$345 mil. Com isso, depois de 10 anos de pequenos investimentos, mesmo que você pare de aportar, esse montante vai continuar gerando um retorno mensal de R$5.750, que será o seu potencial de renda sem precisar reduzir o seu patrimônio. Agora, vamos considerar a mesma taxa de retorno médio de 20% ao ano durante 20 anos.
Fazendo os mesmos aportes de R$500, ao final de 20 anos você terá acumulado a incrível quantia de R$1.236.000, o que vai te gerar uma renda de aproximadamente R$21.000 por mês, sem que essa retirada afete o seu patrimônio, e tudo isso aportando apenas R$500 por mês. Porque se você puder aportar R$1.000, você vai acumular incríveis R$2.473.000, o que vai te gerar uma renda de mais de R$41.000 mensais sem que essa retirada afete o seu patrimônio. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos que Albert Einstein chamou de a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, pois permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Isso sem ficar fazendo movimentações malucas, sem apostar em oportunidades cheias de risco, sem ficar estressado sempre que muda o preço dos seus ativos. Essa é a verdadeira forma que os mais ricos investem e que tem o máximo de vantagens com o mínimo possível de risco e dor de cabeça. O único preço que você paga é esperar alguns anos para que isso aconteça. Não é pensando na nova dica quente dos próximos meses, mas analisando os investimentos que vão te dar um retorno consistente por muitos anos. Na aula anterior, eu te expliquei o primeiro passo da verdadeira independência financeira, que passa por entender como funcionam os ciclos da economia, a análise do cenário e da política econômica. E agora eu vou te mostrar o segundo passo, a principal ferramenta utilizada pelos governos para influenciar o crescimento econômico do país e como ela impactará as suas decisões de investimentos daqui para frente. Hoje vamos falar da tal da taxa de juros. Ela é basicamente utilizada para controlar os problemas que acontecem na economia, tanto em momentos de recessão quanto em momentos de expansão. Então, em um ciclo de expansão e de otimismo, o que um governo faz para controlar a euforia dos mercados é retirar dinheiro da economia. Já em um ciclo como o nosso atual agora de recessão, ele injeta dinheiro na economia. Resumidamente, é assim que o sistema funciona. Mas por que e como ele injeta esse dinheiro? Simples. Primeiro porque em uma recessão o que o governo quer é que as pessoas voltem a consumir, que as empresas invistam em suas ampliações, que a atividade econômica seja reaquecida. E como ele faz isso? Com a redução da taxa de juros. É a taxa básica de juros que vai balizar todo o preço do dinheiro na nossa economia e como é cobrado tudo isso. Vamos lá, o raciocínio é simples. O dinheiro é um produto e a taxa de juros é o preço desse produto. Quando a taxa de juros está baixando, quer dizer que o nosso dinheiro está ficando mais barato. Ou seja, quando investimos nos títulos de renda fixa, estamos cobrando essa taxa para vender o nosso dinheiro a quem precisa. Quanto mais a taxa de juros fica baixa, mais nós investidores vamos preferir investir em outra coisa mais produtiva ou simplesmente consumir. Em ambas as escolhas, estaremos aquecendo a atividade econômica. E o inverso é verdadeiro. Quando ele sobe a taxa de juros, é o mesmo que nos dizer: me dê o seu dinheiro aqui porque agora eu estou pagando mais. Ou seja, quem possui dinheiro será melhor remunerado para emprestá-lo. Concluindo, quando ele baixa a taxa de juros, ele está injetando dinheiro na economia. E quando ele sobe a taxa de juros, ele está tirando dinheiro da economia. Então, quando o Banco Central altera a taxa de juros, no nosso caso agora baixando, o governo está injetando dinheiro na economia. E por que saber avaliar essas alterações na taxa básica de juros é importante para nós como investidores? Porque ela é o principal fator de influência na variação do preço dos ativos, tanto dos chamados livres de risco, os títulos da dívida pública, esses que compramos no Tesouro Direto e são lastros dos nossos fundos de renda fixa, como os ativos de renda variável, já que o nível de juros determina o nível de atividade da economia e, consequentemente, da atividade das empresas. Entender para onde provavelmente caminhará a taxa de juros, o que chamamos de estrutura termo da taxa de juros, mais conhecida como curva de juros futuros, é essencial para qualquer investidor que realmente deseje ser independente. A estrutura termo da taxa de juros mostra a relação entre as taxas à vista e o tempo. Em teoria, um título é lançado supondo que a taxa de juros seja constante em todos os períodos futuros, mas na realidade as taxas de juros variam com o passar do tempo. Isso ocorre principalmente porque se espera que a taxa de inflação varie com o tempo. Aqui um ponto muito importante. Existe um conceito conhecido em economia que chamamos de trade-off entre desemprego e inflação. Trade-off é uma espécie de troca, de escolha. Esse conceito quer dizer que quando o governo combate a inflação, ele gera desemprego. E quando ele combate o desemprego, ele gera inflação. Você consegue entender agora por que existem ciclos na economia?
e consegue entender também por que falei na primeira aula e frisei hoje quais indicadores analisamos para saber para onde caminhará a taxa básica de juros, gravem esse conceito, trade-off entre inflação e desemprego. O primeiro requer um aumento na taxa de juros para o seu controle, e o segundo precisa de uma queda para que os empregos sejam gerados. Outra forma de injetar dinheiro na economia é imprimindo dinheiro. Aliás, a gente já passou por esse problema de imprimir dinheiro no passado, e ainda bem que tudo isso acabou com o Plano Real, e de lá para cá a gente tem controlado bem essa situação. A terceira forma de estimular a economia é reduzindo os impostos. Quando o governo reduz os impostos, ele deixa mais dinheiro na nossa mão, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. E aí, esses recursos são melhor alocados por nós na própria economia, como no consumo das famílias e nos investimentos das empresas. Existe também a possibilidade dele não reduzir impostos e passar a gastar ainda mais para estimular a economia. Não é o melhor caminho, mas é uma solução que ele tem também e que ele frequentemente adota. E isso é política fiscal, como aprendemos na aula anterior. Dentro dessa perspectiva de alocação de recursos, o governo mexe na política de rendas, que é tanto na parte salarial, quando você fala do trabalhador, quanto das políticas de distribuição de dividendos, quando você fala de empresários e investidores. Todas essas são formas que o governo tem de colocar dinheiro na economia e que estão alinhadas com o que eu te expliquei na primeira aula desta nossa série, quando você entendeu sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Monitorando os indicadores que eu também te expliquei na aula passada, a produção industrial, a taxa de desemprego, a taxa de crescimento da massa salarial, o nível de ociosidade da indústria e a projeção do crescimento do PIB, você saberá quais medidas o governo tomará em seguida, em um cenário de recessão como o nosso agora. E é só a partir daí, entendendo os ciclos, o cenário, as políticas que o governo tomará e para onde a taxa de juros está indo, é que você irá para o terceiro passo da verdadeira independência, que é saber quais ativos comprar. Tem ativos que são excelentes em momentos em que a taxa de juros está subindo, e tem ativos também que são excelentes quando a taxa de juros está caindo, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mas, sem entender o passo 1 e o passo 2 que eu estou te apresentando até aqui, não tem como você tomar uma boa decisão sobre onde investir sem depender de algum conselheiro. Você entende? É a partir desses dois passos claros que você finalmente vai entender. Afinal, eu invisto em renda fixa ou em renda variável? Se renda fixa, eu invisto em CDBs ou títulos do Tesouro. Se for renda variável, eu invisto em imóveis ou em ações. E se eu investir em ações, de qual empresa? Inclusive, este terceiro passo, a escolha dos melhores ativos, será o tema da terceira aula dessa nossa série. Nela, você entenderá definitivamente o que são ativos financeiros, por que eles existem, quem emite, cria esses papéis, como é estabelecido o seu preço e, o mais importante, qual o risco desses ativos. E para exemplificar tudo o que te apresentei até aqui, deixe agora eu te mostrar um exemplo prático de como eu apliquei esses dois primeiros passos em apenas um dos meus investimentos no ciclo passado. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico do IPCA mensal dos últimos 10 anos. Então, para quem não sabe, o centro da meta do IPCA sempre foi 4,5% durante muito tempo. Então, praticamente os dois mandatos do ex-presidente Lula, ele ficou dentro dessa banda, de 2% acima ou 2% abaixo, ou seja, o centro da meta é 4,5%, ele podia navegar de 2,5% até 6,5%. Então ele ficou durante bastante tempo dentro do centro dessa meta, deu umas escapulidas aqui, mas no governo Dilma ele tendeu aqui a sair do controle. Caminhou aqui até dezembro de 2014, ela ainda estava aqui, navegou durante um tempo nessa banda superior da meta, mas aqui exatamente 31 de dezembro de 2014 ela disparou, de 6,43%, a inflação disparou e passou mais de um ano subindo aqui, mas exatamente até 31 de janeiro de 2016, 31 de dezembro ela já atingiu aqui um pico e só veio a cair em 31 de janeiro de 2016. Por que a gente tem que olhar novamente o nível de inflação? Porque o Banco Central utiliza a política monetária para controlar a inflação. Então a inflação saiu do controle, o que o Banco Central fez? Passou a subir a taxa Selic. Então, se vocês verem ali e aqui, isso aqui é um ciclo. Lembra lá dos ciclos da economia? Taxa de juros caindo, voltou aqui a ficar aqui nesse patamar. Em dezembro de 2014, mais ou menos por aqui, quando a inflação disparou, o Banco Central passou a subir a taxa de juros. E subiu exatamente durante esse período até
quando a inflação ali parou de subir e teve uma expectativa de começar a cair. Então, como se controla a inflação? Aumentando a taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros, eu retiro liquidez da economia, retiro dinheiro da economia. Quando eu retiro dinheiro da economia, eu estou diminuindo a pressão sobre o lado da demanda. Quando eu diminuo a pressão sobre o lado da demanda, há uma tendência de diminuir a pressão sobre os preços e a inflação voltar a ter controle, né, sobre os preços e a inflação passar a estabilizar e cair, ok? Então, novamente, para frisar, inflação saiu do controle, dezembro de 2014 até dezembro de 2015, até janeiro de 2016. Banco Central subiu a taxa de juros de dezembro de 2014 até também ali janeiro, um período ali, né, de janeiro até junho de 2016 ele manteve a taxa de juros alta até a inflação começar a cair. Inflação começou a cair, Banco Central começou a derrubar, a baixar a taxa de juros. Agora vocês têm que se lembrar, né, exatamente do que a gente aprendeu sobre o trade-off entre inflação e desemprego. Lembre-se do trade-off. Quando eu combato a inflação, subindo a taxa de juros, eu gero desemprego. Simplificando, quando eu combato a inflação, eu gero desemprego. Quando eu combato o desemprego, eu gero inflação. Isso é um trade-off que a gente chama em economia, né? Um trade-off, uma troca, uma escolha entre desemprego e inflação. Eu, Banco Central, tenho sempre que estar escolhendo entre combater o desemprego ou combater a inflação. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o nosso exemplo, inflação subiu, eu decidi combater a inflação, porque eu preciso combater a inflação, que é o meu mandato do Banco Central, é proteger o poder de compra da moeda. Como eu faço isso? Subindo a taxa de juros. Só que quando eu subo a taxa de juros, o que eu faço? Eu gero desemprego. Então, olha aqui, dezembro de 2014, comecei a aumentar a taxa de juros, comecei a combater a inflação e o desemprego começou a subir. Não é isso? Chegou aqui em cima, inflação entrou no controle, eu derrubei a taxa de juros, porque agora mudou o meu objetivo. Controlei a inflação, agora eu preciso escolher combater o desemprego. Então começo a baixar a taxa de juros para tentar gerar mais emprego na economia e combater aqui o desemprego. Okay? Então a economia é isso, é cíclico. Tá? A gente precisa saber fazer essa leitura. O que acontece aqui, só num exemplo, nós vamos falar um pouco disso mais na terceira aula da nossa série. O inverso, vamos ligar aqueles 3 dados que a gente viu. Desemprego em alta quer dizer o quê? Atividade econômica em baixa. Atividade econômica em baixa, esse aqui é o gráfico da Bovespa, quer dizer que as empresas estão tendo pouca atividade econômica. Naturalmente, as empresas não vão crescer nesse período e a bolsa, né, a cotação das suas ações na bolsa tende a ficar estacionada ou cair, dependendo do cenário. Então, desde a crise subprime, a bolsa vinha sofrendo até aqui. Quando o Banco Central começou a derrubar a taxa de juros, 2016 em diante, o que aconteceu com a bolsa? 2016 em diante, baixa-se a taxa de juros, há uma tendência desse dinheiro migrar para a bolsa e a bolsa passar a subir. É um movimento natural e esperado. Para quem acompanha o canal, eu expliquei aqui que existia uma certa euforia aqui, porque não existia fundamentos para isso. Existia uma migração do dinheiro de renda fixa para renda variável, o que justificou essa alta na bolsa nesse período. Não coincidentemente, o Banco Central começou a baixar a taxa de juros em 2016. O que começou a acontecer com a bolsa? Começou a subir. Então, um exemplo que eu estou dando para vocês dessa leitura é justamente, eu nunca mostrei os meus investimentos, ok? Vou mostrar só um deles. Eu não acho que devo ficar mostrando, mas só para ilustrar aqui e dar um senso prático aqui na nossa aula, no que vocês aprenderam. Isso aqui é a minha declaração de imposto de renda do ano de 2015, né? A declaração 2016, do ano calendário 2015. Então aqui, em 31 de dezembro de 2014, eu resolvi aportar 1.400.000 num fundo de renda fixa. É uma coincidência, não sou nenhum gênio, porque eu acertei exatamente a data que a taxa de juros, né, que a inflação disparou, exatamente dia 31 de dezembro. Poderia ter aportado um pouquinho depois, poderia ter tirado um pouquinho depois. O importante é que você está fazendo a leitura correta, tá? Ninguém vai acertar exatamente o início e exatamente o final. Isso aqui foi uma coincidência. Eu não vou falar que eu acertei exatamente a data, tá? Mas eu fiz a leitura que a taxa de juros ia passar a subir, então eu resolvi aportar 1.400.000 em renda fixa e carreguei durante aqui o ano todo de 2015. Então, em dezembro de 2015, minha posição ainda estava nesse fundo. Isso aqui é só um dos investimentos, por óbvio, os outros eu ocultei aqui.
e teve aqui 11% de rentabilidade, né, nesse ano aqui sobre esse investimento. Então, na terceira aula, nós vamos falar aqui a continuidade, né, desses indicadores. Nós vamos falar muito na terceira aula justamente agora sobre ativos financeiros, né, tanto de renda fixa quanto de renda variável, e eu mostro aqui o desfecho dessa tomada de decisão. Entendeu agora a importância de não ficar dependente de opiniões alheias? Eu insisto tanto nessa questão da verdadeira independência porque hoje, se você me perguntasse, professor Cobori, se o senhor só pudesse ensinar uma coisa aos seus filhos sobre construção de riqueza, o que o senhor ensinaria? Eu começaria ensinando exatamente o método que eu estou te apresentando ao longo dessa nossa série. Porque quando se trata do futuro financeiro seu e da sua família, mais importante que comer o peixe não é aprender a pescar, é saber qual peixe, de onde ele veio, a sua procedência. Caso contrário, você corre o risco de se deliciar com um verdadeiro banquete de peixe estragado. Você come o que te deram, mas depois as consequências serão desagradáveis. E aprender a pescar peixe estragado também não mudará o seu destino. Isso, aliás, já aconteceu várias e várias vezes. Uma das mais recentes, que fez um grande estrago mundial, foi lá em 2008, na crise do subprime. Muito peixe podre foi vendido para as pessoas que achavam que estavam fazendo o melhor negócio da vida delas. E você viu no que deu, né? Aliás, pegando esse gancho da importância de entender de peixe e para deixar as coisas ainda mais claras para você sobre como realmente funciona o mercado financeiro, imagine que você naufrague hoje em uma ilha deserta. No começo, você fica desesperado, mas cerca de 4 horas depois, você descobre que não está sozinho. Tem um nativo na ilha. Ele diz que vai te ajudar, e aí automaticamente você passa a ficar mais tranquilo. Todo dia o nativo sai para pescar e na volta ele traz um peixe a mais e dá para você. Os dias se passam, você se acostuma com a rotina e o nativo também. Só que aqui tem um problema que você ainda não percebe. No dia que esse nativo for embora ou se ele morrer, você não vai saber pegar o próprio peixe e o seu destino será morrer de fome. Assim funciona o mercado financeiro. A maioria das pessoas estão naufragadas nessa ilha que é o mercado, em que elas não entendem nada sendo alimentadas por nativos. No caso aqui, entenda o peixe pronto como as dicas e recomendações de ganhos rápidos. Eles matam a fome? Até matam, mas não sustentam você por uma vida toda. Então, o que seria certo a se fazer nessa situação? Ensinar a pescar, certo? Mas aqui nós temos outro problema. A maioria das pessoas que te ensinam a pescar no mercado financeiro, e leia-se aqui os cursos online de investimentos, te ensinam a pescar com uma vara de carretilha profissional com isca pronta em uma área que sempre deu peixe. É quase que a mesma coisa que ensinar a pescar em um aquário. Mesmo você sendo muito ruim, uma hora ou outra o peixe vai morder a sua isca. O problema é que aqui você vai achar que aprendeu a pescar, só que como todo aquário, ele oferece um número limitado de peixes. E quando eles acabarem, você faz o quê? Morre de fome. Ou seja, de novo você chega no ponto em que não tem para onde correr e na ilha sozinho você vai morrer de fome. Tá, Cobori, eu entendi, mas então explique o certo. O certo não é nem te dar o peixe, nem te ensinar a pescar. O primeiro passo é te ensinar a por quê, como, onde e o que pescar, que é o que eu estou fazendo com você nessa série. Imagine agora que o nativo não esteja preocupado com o que você vai comer hoje, mas sim com o seu futuro na ilha, na ausência dele. O que ele irá fazer? Te ensinar exatamente o que ele sabe. Te explicar, por exemplo, que dependendo do cenário ou época do ano, não vale a pena pescar em um determinado lugar da ilha. Ele vai te ensinar também a analisar a maré e o tempo, para que você saiba que horas é melhor ir pescar. E quando chegar no mar, onde você vai se posicionar? Perto das pedras? Longe das pedras? Tudo isso são orientações importantes para que você aprenda a pensar, analisar e planejar a pescaria antes de aprender a pescar. Porque, a depender do tempo, do local e da maré, se você não souber o que está fazendo, pode acabar se alimentando de um peixe venenoso. E nem preciso dizer como isso acaba. Entende a diferença entre ganhar o peixe, aprender a pescar e aprender a pensar antes de aprender a pescar? Pois foi exatamente este o método que eu desenvolvi e que centenas de alunos meus utilizam para pescarem e crescerem seus patrimônios mês após mês, ano após ano. Um método em que eu te mostro onde encontrar os melhores locais para pescar, por que pescar lá, quais são os equipamentos certos, qual a melhor época do ano, como funciona a preparação antes da pesca, como armazenar os peixes. Em outras palavras, ele não é mais um conjunto de dicas e recomendações prontas de mercado. Ele não é mais um curso de investimentos raso. Ele é realmente um método.
porque definitivamente eu não estou aqui para te ensinar a investir. Eu estou aqui para te ensinar a pensar para investir. Mas, como ter acesso a esse método, falaremos melhor sobre ele na terceira aula da nossa série, em que eu vou revelar também quais ativos você deve comprar e quais você deve evitar, dependendo de toda a análise que eu te apresentei até aqui. Essa é, sem dúvida alguma, a terceira e mais importante aula da nossa série, porque além da clareza total sobre onde investir o seu dinheiro como um adulto responsável daqui para frente, você vai ter acesso a mais informações sobre esse meu método e como você poderá disputar uma vaga para se tornar o meu aluno. Agora, enquanto a terceira aula não chega, quero te convidar a bater um papo comigo sobre esta aula de taxa de juros em uma live nesta próxima quinta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Combinado? Eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço.